Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Alexandre do canal Leia Bíblia para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 21 de outubro, estamos aqui às 10 horas da manhã para gravar mais um dia. Hoje, no Antigo Testamento, iremos ler o segundo livro de Reis, continuação, capítulos 6 e 7, e depois pularemos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Tudo bem? Leitura alternada, sempre Antigo e Novo Testamento, sem comentários dos textos lidos, certo? É a versão da minha Bíblia, a versão revista e corrigida. Já já estarei posicionando a webcam. Mais um dia para a glória do Senhor, já são 141 dias de leitura, né? E a meta é terminar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Muito obrigado por todas as orações e por todo o apoio que tenho recebido para concluir este projeto. Em breve nós começaremos. Aguardem. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui diante da Tua palavra. Abençoa grandemente esta leitura, meu Pai, que seja uma leitura e que possamos sair daqui avivados, entendendo o seu significado de cada trecho das Escrituras. Muito obrigado, meu Senhor, abençoa grandemente, repreende toda interrupção humana e espiritual e que Teu nome seja exaltado, meu Pai, nesta manhã. Que possamos colocar em prática esta leitura, Pai, e não sejamos somente ouvintes e leitores. Tenha misericórdia da nossa vida e dos nossos pecados e nos ajuda, Pai. Eu te oro e te agradeço, pedindo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, continuar o livro de 2 Reis, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Será a leitura de hoje, tudo bem? Tem como subtítulo o capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vamos agora ao 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres, é o subtema. Versículo 1 fala: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram
numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus, falar ao rei, dizendo: Amanhã, quanto a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda, segundo o livro de Reis, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos agora para o Novo Testamento, certo? Estamos no livro de Lucas. Vamos começar o capítulo 5, mas a leitura não será por completa, somente do versículo 1 ao versículo 16. Tudo bem? Tem como subtítulo A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Versículo 1 fala: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Aleluia, glória a Deus. Dois milagres tremendos de Jesus, né? O da pesca e o da cura do leproso. Vamos orar. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Senhor, por estes momentos de reflexão na Tua palavra. Hoje, graças a Deus, Senhor, estamos cumprindo o dia de número 141, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe grandemente a minha vida, a vida de cada um que está engajado neste projeto, e que possamos a cada dia, meu Senhor, ler as Tuas Escrituras e terminar a leitura no prazo de um ano. Muito obrigado, que possamos depois meditar novamente nesses textos e colocar em prática na nossa vida. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom é estar diante da palavra do Senhor. E vamos aqui para o nosso plano de leitura. Dia 141, segundo Reis 6 e 7, foi a leitura do Antigo Testamento. Depois pulamos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 16. Hoje, terça-feira, 21/10/2025. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Tenham todos um bom dia e muito obrigado.